Olá, amigos da TV Santa Cecília. Estamos de volta para mais uma edição do programa CDL TV, nosso projeto de comunicação da Câmara de Dirigentes Lojistas Santos Praia, que vai ao ar toda terça-feira, edição inédita ao vivo das 18 às 19 horas, com reprises semanais às quintas-feiras, das 18 às 19 e aos sábados a partir das 11h30 da manhã. Satisfação ter você conosco mais uma vez para curtir o nosso programa, aproveitar o nosso programa. Quero que você participe conosco também ao longo da programação, enviando questionamentos para os nossos convidados, que eu vou apresentar a partir de agora. O convidado desta primeira metade aqui do CDL TV, comerciante bem conhecido aqui na cidade, o empresário Hélio Cunha, que é proprietário da cantina Liliana, e também a Liliana nos shoppings aí, com a sua rede, que realmente é de muito sucesso. Vamos falar sobre o ramo aí do comércio alimentício, enfim, dos restaurantes aqui no CDL TV nessa primeira metade. Ao meu lado também, o líder da CDL Santos Praia, aqui comentarista fixo do programa, Nicolau Obeide. Quero que você participe. Os canais de comunicação, a gente vai colocar aí na sua tela, estão à sua disposição. WhatsApp 1399-782-9970. Telefone fixo 13-3289-9495. E ao final do programa, você que participar conosco, você que ligar, enfim, aqui para o programa, evidentemente na edição ao vivo, vai concorrer a um par de ingressos para o Cine Rossi, cortesia de outro grande amigo aqui da gente, o Toninho Campos. Deixa eu comentar aqui o Hélio. Boa noite, Hélio. Olá, boa noite. Prazer estar aqui. Muito obrigado pelo convite. Obrigado. Eu sei que a agenda é muito corrida, né, Hélio? Eu já tinha um anseio de trazer você aqui há muito tempo. Hoje, felizmente, foi a data que tudo deu certo, né? É isso. É bastante corrida sempre. O meu ramo, a gente exige muita dedicação, mas é sempre a gente arruma horário para estar aqui com os amigos para conversar. Muito obrigado mais uma vez pelo convite. Ok, Hélio. E agora a saudação do Nicolau. Vocês têm uma amizade de longa data também, né? São aí parceiros. O Hélio como associado da CDL Santos Praia, né? Bom, boa noite aos nossos Nicolau. telespectadores. Boa noite, Hélio. Boa noite, Zé. Boa noite. Obrigado por ter aceito o convite, ter vindo. Hélio aí é antigo comerciante tradicional aqui de Santos. E ainda bem que o programa não é horário de janta nem de almoço, né? Porque aí o Hélio quase, está né? aqui com a gente. Estamos aqui. Então, porque vive lá com a cantina lá, principalmente a nova, né? Agora sempre cheia, graças a Deus, né? Bastante. O Hélio, então, vamos aí para fazer o preâmbulo, não é? Porque acho que a tua própria história se confunde com a Cantina Liliana, né? Que tem a história da sua família também envolvida. Conta um pouquinho dessa história pra gente. Eu acabei me envolvendo na Cantina Liliana no momento que o meu sogro de verdade, que era o antigo proprietário da Cantina Liliana, né? Foi garçom da dona Liliana e a partir de uma certa data, a dona Liliana resolveu retornar para a Itália e vendeu para os garçons que trabalhavam com ela, né? E em 1986, meu sogro resolveu, tinha vontade de retornar para a Espanha como aquele imigrante, que trabalhou muitos anos aqui, e foi quando eu entrei, já era casado com a filha dele, falei, não vende um negócio tradicional desse, não é? E eu vou trabalhar lá. Ele, mas como você vai trabalhar nisso? Sou engenheiro civil, você é engenheiro, isso não é? Nós lá fazemos o pão, fazemos as coisas e tal, trabalhamos na cozinha. Eu falei, olha, para mim não tem problema, vamos fazer um teste. E, mas desde 86 estamos ali e essa é a história. A história da passagem foi assim, a dona Liliana passando aos funcionários, né? E eu entrei na sequência do meu sogro. Estamos ali. Ok, perdão, nós vamos entrar nos detalhes aí do que, de repente, algumas mudanças ao longo do caminho e tal, o negócio é assim que é gerido. Mas o que eu te pergunto é o seguinte, que é uma percepção que eu tenho, o Nicolau também fica livre para opinar, não é? Que a cantina, como você falou, já tem uma tradição tão grande, não é? Que mesmo que o que poderia ser delicado mudar de ponto, não é? Fez com que a tua clientela também se deslocasse, enfim. Você percebe que os teus clientes continuam lá frequentando a Liliana, apesar de ter mudado de ponto depois de tanto tempo? De uma maneira, não é? Foram 47 anos no mesmo ponto, não é? E isso se mistura hoje o ponto com a marca. Mas a saída da marca do estabelecimento anterior, não é? E reabrindo num lugar novo, mais moderno, levou a gente a ver também que as marcas, não é? Têm a sua força, não é? Apesar da tradição de um dos sócios terem ficado, não é? A gente viu que a marca tem a sua força. E hoje a gente consegue levar um grande público ao novo espaço, não é? Que tem ficado, todos têm gostado, porque você necessita nesse ramo, eu acredito, uma certa modernidade, precisa evoluir, não é?
a saída... Dinamismo, né? Tem que ter sempre dinamismo. Não né? só o aspecto do local, da pessoa se sentir num ambiente agradável, mais moderno, bem cuidado, como também o dinamismo do próprio cardápio, né? Porque hoje a gente vem, o ramo, eu acho que de uns 10 anos para cá, houve uma evolução muito grande e a gente tem que acompanhar, porque os restaurantes, mesmo os tradicionais e antigos, têm que se modernizar, tem que levar um cardápio mais novo, tem que atualizar ingredientes, formas de preparações, porque a gente é muita quantidade de estabelecimentos novos sendo abertos, não é? Com uma gama muito vasta de E os fora os tipos fast de food, comida. né, Hélio? Fast food de shopping também, vocês também entraram, né? No Também, shopping, isso, né, com fast food. E o fast food é totalmente diferente, né? Do ramo de restaurante, né? É bem diferente. Agora, a base, eu acredito ver bem. A base da comida é a quase base a mesma. é isso, é você trabalhar com, eu falo sempre, nós temos um fast food que nós usamos os mesmos ingredientes e as mesmas preparações que a gente usa no restaurante. A maneira é que é um porcionamento diferente, não é? E a qualidade é a mesma, né? É a mesma. Acho que esse foi o principal você foi planejado, né? Fazer um serviço mais ágil, mas com a mesma qualidade. Exatamente, e com equipamentos que te proporcionem essa velocidade, não é? Mas um prato em média no shopping, que é uma finalização, já que as massas vão sempre pré-cozidas até para o restaurante, né? São preparadas numa central, você tem uma finalização. Isso leva em média de 10 a 15 minutos, que é um tempo bastante rápido até para você esperar da tua refeição. Mas é isso, o fast food... O fast food também eu falo na modernidade, né? Hoje as pessoas também têm pressa para tudo, querem comer em shopping, mas também não tem o glamour dentro do restaurante, né? Que você está ali... existem dois focos. Você buscando o restaurante para se alimentar, que é o caso do fast food, onde a pessoa tem o horário de almoço e vai procurar ali fazer uma refeição necessária. E a tua saída para você fazer daquilo um programa. Curtir, então você vai buscar um restaurante com mais calma, para tomar um vinho, um ambiente agradável, para você estar ali. É diferente você sentar numa praça de alimentação. Eu acho que é um conjunto, Hélio, porque hoje nós vemos que a gastronomia está em alta. Na mídia você vê esses programas de Masterchefs aí que se proliferam com uma grande audiência, porque as pessoas estão mais atentas à culinária. E, ao mesmo tempo, talvez elas tenham se tornado mais exigentes. E, agregando a isso, você tem a qualidade do serviço e do ambiente também, porque eu acho que quem sai hoje também quer agregar uma sensação àquilo. É o lazer, é a comida boa, é o convívio com as pessoas. Comida, né? Exatamente. Hoje você não fica... Porque você tem a comida, mas você tem que ter tudo isso que o Zé falou anteriormente, que é o atendimento, você percebe essa lazer, mudança? Né? As pessoas... Exatamente. Você quer ver um exemplo que eu vou dar aqui, de um local que eu posso falar super conhecido, né? O Zé, né, do Chopp, lá, com o Chopp do Gonzaga, no início, quando eles abriram ali aquele do lado, eles ficaram com medo, né? 100% com medo da mudança do estilo, né? E eu posso falar que eu fui o maior incentivador para ele, falar, Zé, vai que dá certo. Não, mas o estilo que eu digo assim, do estilo do balcão, né? Então ele manteve aquele balcão, muitos anos. Porque aquele balcão era o estilo dele, né? O estilo dele, né? E manteve o balcão. Esses dias eu estive lá conversando com eles e tal, até com o garçom dele lá, o Chico, que está há muitos anos lá. E o balcão hoje é o que menos tem gente. Funciona. Então você vê as pessoas se adaptaram, mas é o conforto, né? É o local de lazer, que era o que o Zé estava falando. Isso. Que a pessoa não vai só para comer, ela quer mais coisa. Ela quer desfrutar do ambiente. Então, o que eu falo sempre, o atendimento começa quando você, na porta, o teu serviço de vale. Então, já começa ali o teu serviço de atender. Então, para você proporcionar um passeio que seja relaxante, que a pessoa desfrute daquela comida. Isso aí era uma coisa que a gente não via muito em Santos, a gente via muito em São Paulo, né? Que o paulistano sempre foi muito exigente em relação a isso. Agora, Santos se transformou nisso hoje. Né? E o que o Jack colocou com muita propriedade é isso. Hoje existe uma procura de todas as pessoas, vamos dizer assim, de uma cultura gastronômica. Então, todo mundo procura novos ingredientes, todo mundo procura novas formas de preparação. Então, o próprio cliente, ele apurou o seu paladar. É verdade. Não é? Então, é isso que ele busca hoje. São novos sabores, e a gente tem que ir atrás. Agora, nas suas lojas do shopping, da proposta inicial, a tua projeção era manter o mesmo público? Acredito que não, para agregar outro tipo de público também, para ter acesso à sua comida, né? Então, tem diferença do público que vai
no Liliana Restaurante e que frequenta os shoppings, em termos do público mais jovem, está mais presente no shopping, ou é mais ou menos o mesmo universo que consome os produtos de vocês? Não, é um outro universo. A gente, no começo, era quem nos conhecia, muitas vezes passou a ir, muitas vezes a pessoa sozinha, mas a gente foi ganhando um público novo, né? E que eu digo, isso trouxe também um retorno para o restaurante. Esse público novo que foi ali e conheceu, tanto jovens como outras pessoas, que conheceram ali, eles tiveram a vontade de conhecer o restaurante. Então, eu lembro quando a gente montou, os garçons se preocuparam muito, nossa, vai montar aqui, a gente vai... Foi ao contrário. Então, a gente teve um retorno positivo para o restaurante também. Então, eu acho que uma coisa e a outra foi um público novo que a gente ganhou, com certeza. O fast food, com certeza, também, né? Ele traz um público mais jovem, né? Que se adapta também ao estilo de comida no shopping e, consequentemente, num dia de prazer e lazer, vão querer ir no restaurante. Com certeza. E uma coisa que eu vejo, desculpe de interromper, bacana, jovem assim, adolescente, sair do cinema e ter, em vez de muitas vezes ir comer um sanduíche, e vai ali, vai com a namoradinha para comer um prato. Então, você vê esse pessoal bem jovem aí, eu brinco, que são futuros clientes para um restaurante, que daqui a pouco ele vai no restaurante, né? É verdade. Então, nesse aspecto, foi super positivo. Agora, o Zé vai te perguntar um negócio, ou eu pergunto. Pode perguntar. Que nesses tempos de crise agora, né? Eu não sei se deu para você avaliar, porque, infelizmente, eu sou um dos maiores otimistas, o Zé sabe bem disso, que eu tenho falado sempre problemas de mão de obra, o pessoal fala muito de desemprego, e eu não vejo crise de desemprego dentro do nosso ramo de comércio, seja ele de alimentação, como dentro do ramo de qualquer outro tipo de comércio. Mas a desqualificação de mão de obra é um problema que nós temos. É um problema grave. De gente que não qualificada, que é essa que está desempregada, e talvez num patamar mais de indústria, né? As pessoas estejam sentindo mais desemprego. Mas a crise, infelizmente, com esse país bagunçado do jeito que nós estamos, todo dia dia uma notícia nova. Nós estamos aí, eu quero saber de você se você sentiu nesse um ano, né? Que você está um ano e pouco no... Não. E no fast food... No fast food, eu já vou te dar a história... Já está no fast food, a primeira loja fez 6 anos. 6 anos. Foi o Shopping Patiporanga. Se sentiu já o ano passado. Final do ano, segundo semestre? Não. Já começou a partir de março do ano passado. O que aconteceu? Eu acredito que já vinha assim crise, não é? E as pessoas deixaram um pouco, por exemplo, principalmente o almoço comercial, a pessoa veio cortando, e isso que aquilo que a pessoa não levando alguma coisa para comer, com essas campanhas também de, não, come no escritório, come ali que você leva a sua comida. Uma coxinha, um pastel. Não sei se é uma coxinha, um pastel, mas a gente já sentiu isso, não é? E hoje o que a gente sente da crise, realmente você vê agora a gente teve um início do restaurante em outubro, e a partir de fevereiro você sentiu, normalmente é um mês já fraco, porque você tem todas essas despesas iniciais do ano, mas você sente hoje que as pessoas têm preocupação de sair para gastar, porque é a incerteza total, não é? É verdade. E a crise maior que eu vejo também para o meu ramo é que você pegou todo esse período, a maior inflação foi na comida. E você não tem como repassar. Não, está demais, né? Como repassar. Os insumos todos... Não só comida dentro do restaurante, como no supermercado, a dona de casa que estiver nos assistindo... Ela sabe que ela dona de casa sabe. 7, 8%, não existe. Se você pegar em 6 meses aí, o que subiu carne, o que subiu legumes, hortifruti... Mas também energia elétrica, energia elétrica, absurdo, não é? Você tem, mas a carne é o dobro, né? Quase o dobro. No mínimo o dobro. Quase o dobro. Energia elétrica, você tem gás. Então, o meu ramo, você hoje tem que estar muito enxuto, em todos os sentidos. Não pode haver, o que eu digo, desperdício, não é? Desperdício nenhum. E a gente está sentindo muito. O achatamento das margens é quase... Se a coisa continuar nesse crescimento inverso... Vai ficar muito complicado para manter. Muito complicado. Nós temos o programa aí, o 107,7 Bom Dia, que o Zé é o apresentador, é o âncora do programa. Nós fizemos até um manifesto semana passada, né? Exatamente. Em relação a isso, porque basta de crise e vamos deixar que a gente trabalhe, nós precisamos trabalhar. Eu sou como você também otimista, acredito, e a gente tem que acreditar, né? Já passamos outras crises. Mas é preocupante a falta de definição, né, do momento político aí para que a economia se alinhe e as pessoas possam acreditar de novo, possam ter esperança. Hoje nós vamos ter alguma novidade aí em relação a
o que vai acontecer, né, realmente, vamos ter... O PMDB, ele se abandonou a base do retirou governo, vai Está devolver os definido cargos. isso? Está definido, né? Em 3 minutos de pronunciamento, está tudo definido. Agora, o grande problema que nós temos é essa crise se estender, pelo que eu estava vendo hoje na mídia, na TV, estender até outubro, até o segundo semestre. Sangrando aí a presidente até outubro, e essa tentativa de ficar no governo, isso... Para nós, para mim, para você, isso não está interessando se é ela, se é o outro. Nada. O que interessa para a gente é a nossa economia, Exatamente. o funcionamento do país, que é isso que está gravando, né? E tudo, você vê a gente numa época de investimento, taxas de juros subindo, taxas de juros super alta, não é de novo? Não, então isso aí está nas alturas. O meu gerente do banco estava conversando comigo ontem, eu falei, meu Deus, está alto os juros do cheque e tal, não sei o que. Ele falou, deve estar uns 11%. Falei, tu é o gerente, não sabe? Eu vi lá no computador, estava 13,5%. Ele, 13%? Não, no Sicredi não, hein? Não, Vamos na falar do Sicredi Sicredi daqui a pouquinho, hein? na Sicredi é mais Sicredi, barato. nosso parceiro aqui, né? Na Sicredi, opa! Bom, Hélio, até como estímulo e reconhecimento, tem a participação aqui da Regiane Marques, e ela diz assim: parabéns à Cantina Liliana, que mesmo em tempos de crise, não deixou a qualidade dos produtos cair, o atendimento é sempre muito bom. Hoje, o local está muito melhor, maior e aconchegante, fruto de um trabalho árduo, nesses mais de 40 anos, empresa familiar é conjunto de amor, companheirismo e negócio, não tem como não dar certo. É a interpretação da Regiane Marques aqui, participando e se direcionando a você. Eu agradeço a Regiane aí, esse estímulo, incentivo, realmente é isso que a gente está fazendo. Foi aí, foi um investimento de uma vida de trabalho, não é? Na realização de um sonho e de uma família, e da gente dar seguimento a uma marca tão tradicional em Santos. Então hoje trabalho eu, meu filho, minha filha, minha mulher também está presente. Então a gente está ali para atender e tentar acreditar, né, de que as coisas vão prosperar aí no país e a gente possa continuar fazendo o nosso trabalho e continuar atendendo aí mais uma ou duas gerações aí, quem sabe, né, que a gente já atende bastante. O seu neto que está chegando aí, né? Tem mais um neto novo chegando, né? Quem sabe ele não vai assumir, né? Com certeza. Eu nunca esperei. Os filhos hoje, os dois trabalham comigo, né? Eles estão super envolvidos e acredito que gostam do que fazem. Então, sou muito feliz nesse sentido aí. E vamos esperar que as coisas retornem aí para que as pessoas possam ter o seu lazer, que eu digo, o restaurante eu acho que é um lazer de você, uma forma das pessoas saírem para descontrair tudo. E eu acho que o país vai realmente, é um país abençoado, né? Esse pátria do Evangelho, coração, né? E a gente vai com certeza sair dessa crise. Disso, pelo amor de não Deus. Pelo amor de Deus. Né? Eu sou o primeiro mais otimista. Eu também sou você, o Zé, nós somos uma geração. Otimista nato. Nós pegamos aí não sei quantos planos, Nossa, não sei quantos sei quantos zeros já cortaram do dinheiro, impressionante. Tem aqui a Marília Alves do Gonzaga, também tem uma colocação. Me desculpe o Hélio, mas o atendimento na casa é extremamente superior do que no shopping centers. O clima na casa no Canal 3 é extremamente agradável, você come sem pressa, de ir embora, ainda tem estacionamento. No shopping você não consegue conversar e apreciar o prato, sem que pessoas fiquem por perto secando o local que você está sentado, para que você possa levantar logo para sentar para comer. Bom, é até uma expressão de sucesso, né, da proposta, né? Mas já falamos mais ou menos aqui, não querendo defender o Hélio, mas dentro do que já até foi colocado, é uma proposta diferente, né? Então, tem as duas opções, né? O shopping é isso, uma praça de alimentação é sempre, eu falo, é sempre barulhenta, não é? Tem isso, as pessoas nunca têm o espaço suficiente, eu acredito, a gente sempre brigando com os shoppings para que possam dar mais comodidade para os nossos clientes, não é? E é isso, a pessoa fica ali, o outro fica secando a bandeja para procurar o lugar e tudo, sempre tem um movimento. A gente procura, da nossa parte, muitas vezes eu falo para os meus atendentes, muitas vezes... Você tem muito... Também uma coisa que eu queria te perguntar, desculpe te interromper. Eu percebo assim, alguns restaurantes em Santos, como o Casa Liliana, o Shopping do Gonzaga, o São Paulo, são vários restaurantes tradicionais, são restaurantes não muito para turista. Não sei se você repara um aumento na época de temporada assim, significativo, porque a gente vê aqueles restaurantes da praia, da orla, são aqueles que os santistas não vão e vão mais turistas. É verdade. O primeiro ano que eu senti isso foi agora, eu não sei, eu notei muita gente de fora no final do ano, né? Pessoas do interior, pessoas de São Paulo,
muito cliente novo de São Paulo que acabou aparecendo ali, e que não era comum. Realmente você tem toda a razão. Os restaurantes da parte são pessoas de santistas. Tanto que a gente fala, feriado prolongado não é nada bom, porque o santista vai viajar e a gente não repõe com o nunca turista. Fica, né? Não repõe com o turista, né? Mas eu espero que isso mude, né? Porque as pessoas vão cada vez aí se informando em internet, em isso, muitas vezes o turista quando sai para passear, hoje ele sai muito mais informado. Nós estamos falando que é época de crise também, nós já comentamos isso aqui. Época de crise fica muito... fica melhor em alguns pontos para a gente, pro santista, porque o paulistano, que lá mais de quase 15 milhões de habitantes na região toda da Grande São Paulo, eles fazem viagens de curto tempo, curto espaço, em vez de viajar para os Estados Unidos, que hoje está difícil. O custo do dólar nesse o custo do dólar, então vai fazer lazer em Santos, Praia Grande, Guarujá. E aí acaba vindo um turista novo, diferente aqui para Santos. Eu senti isso. No final do ano, eu nunca vi tanto turista de fora como eu vi esse ano. Mas Santos precisa melhorar muito assim no aspecto total de turismo. Você não acha que Santos precisa dar um reboot, vamos dizer assim, né? Usar esse termo aí, dar uma repaginada. O santista precisa aprender mais a receber o turista. Também, eu acho que isso. E oferecer mais para o turista, eu acho. A gente tem... a gente recebe alguma coisa, vamos citar o caso do turista do cruzeiro, né, que vem, e a gente muitas vezes recebe nos shoppings, principalmente porque o shopping faz um percurso de levar o turista no shopping. Então eu acho que isso já são pontos que ajudam. Por exemplo, a gente sente esse reflexo positivo nos shoppings quando você tem o shopping sim, ele é um ponto bem para turista, né? Para turista. Então faltava a gente divulgar. Eu acho que ter mais opções para fixar esse turista que vem, tanto esse turista que está vindo agora, que é um poder aquisitivo melhor, né? Um poder aquisitivo melhor. Não pode ir para os Estados Unidos, mas ele vem para Santos. Oferecer aqui, nossa cidade é linda, não é? Eu gosto. Eu acho que ainda bastante segura, para você compararmos em outros termos aí, níveis nacionais de cidades de praia, bastante segura. Eu acho que se você passeia com tranquilidade, é divulgar, não é? É verdade. Santos é uma cidade bem segura, bonita. Nós somos suspeitos para falar disso. Também. Bom, tem aqui a participação do Pedro Gonçalves do Marapé. Ele diz assim, Hélio, por que a Liliana não faz uma semana de massa com preço acessível a todos os públicos, principalmente agora no inverno? Sempre ouço que a Cantina Liliana é o melhor restaurante de Santos, mas não tem o cacife para ir com a minha família para lugar tão requintado. É o Pedro do Marapé. Pedro, é assim mesmo, é requintado? Pedro, não é. A gente tem eu acho que ficou bonito o espaço, mas os nossos pratos, se você acessar, me liga, que eu vou te passar, são bem acessíveis. A gente continua com os pratos. Porque não são para apenas uma pessoa. Exatamente, são pratos, eu falo, são pratos familiares, né, que atendem bastante bem e não é caro. Agora, preço justo. Não, realmente não é caro. A gente comparando. Preço honesto e justo. Eu acho que está bastante, porque você não tem. Eu penso do outro lado também, eu me coloco também como cliente, e quando eu saio, eu também não gosto de me sentir. Eu acho que tem que ser justo o preço. Agora, aproveitando aqui que ele está me falando, a gente vai lançar uma novidade, até divulgar aqui. Nós estamos preparando aí um almoço colonial italiano que a gente vai ter no meio da semana, que é isso, com preço fixo, você vai ter uma variedade de massas, né, e de entradas e tudo, para poder... É isso, são tempos de crise, o comerciante tem que ser criativo para poder oferecer alguma coisa, trazer isso, e você sabendo que vai gastar tanto por pessoa. Vai ser um almoço colonial italiano, bastante. O cara vai lá, come massa e sabe quanto vai gastar. Sabe quanto vai gastar, um valor fixo por pessoa, vai comer as entradas, vai comer vários tipos de massa e todas essas massas num valor só. Então, bom, em breve. Obrigado, Hélio. É primeira mão aqui, anunciado aqui no CDL TV. Bom, deixa eu falar do Sicredi, né? O Sicredi já antecipei para você, as taxas aí são vantajosas. A CDL Santos Praia tem uma parceria especial para o Sicredi. Você que é associado tem que conhecer a instituição. Aliás, o Sicredi é um banco que tem o modelo do cooperativismo, ou seja, você é uma espécie de dono da instituição. E ao final de cada exercício, você tem uma participação, né? Você tem um retorno daquilo que você investiu, você recebe o retorno correspondente, tem as assembleias anuais e o Sicredi tem tudo que um banco pode te oferecer. Por exemplo, você vai ter teu cartão de crédito, de débito, você vai ter várias modalidades de seguro, financiamentos e, com certeza, o atendimento excelente de toda a equipe lá do Eurico,
da Viviane, do Márcio, enfim, o Sicredi está empenhado em te atender da melhor maneira possível. Sugiro que você vá até lá, faça uma visita, não é? Tome um café com o pessoal do Sicredi, você vai se tornar cliente assim como nós nos tornamos. Eu recomendo o Sicredi para você. Amador Bueno 29, no centro de Santos, estão estudando a possibilidade de uma nova agência aqui no Gonzaga em breve, quem sabe o Sicredi também mais perto de você, na Amador Bueno, convênio com estacionamento. Amador Bueno 29, Santos, telefone do Sicredi 3219-4077. O Sicredi está à sua disposição. Hélio, agora eu te pergunto o seguinte... Ou ele abriu conta no Sicredi? Ainda não, né? Não. Eu sei que você vai gostar bastante. Vai gostar. Atendimento Sicredi é parceiro especialíssimo. nosso da CDL. Ele é um banco e tem todos os custos muito menores que os bancos. Faz tudo que um banco faz. Então, vê se começar a sobrar alguma coisa, a gente pensa em abrir uma conta lá. Verdade. Bom, mas tem financiamentos também, né? Verdade. Aqui no escala, tem que Você fidelizar o parceiro. Com certeza, o parceiro é bom, tem que fidelizar. Vamos levar aqui para o Sicredi para almoçar lá, conhecer a Liliana também. Verdade, Vai gostar muito. Vamos começar lá, assim. O Eric, né? O Eurico. O Eurico, desculpe. Eu também queria aproveitar também, você no começo do programa falou dos ingressos do Cine Rocks também, então vou oferecer também aí uma pizza da Liliana. Opa. Tá bom? Tá aí. Maravilha. Opa, já vai ter um sorteio da pizza aí da Liliana Liliana para hoje. Também, tá bom? É só hoje, terça-feira. Final do programa, hein? Não tem mais só no final do programa. É isso aí, só no reprise não, né? Bom, então, ele agora que, de repente, até o nosso produtor aqui, na pauta, ele colocou uma coisa interessante, que hoje a concorrência é muito maior. Você tem a rua, que nem a Tolentino Figueiras, é uma rua só dedicada à gastronomia, ou seja, então criou-se uma ilusão que, não sei se ilusão, as pessoas, até motivadas por essa paixão que a gastronomia proporciona, pensam em empreender nesse ramo, né? Mas não é um ramo fácil, né? Porque você, além de toda essa formação de preço, você tem que saber conservar, escolher bons ingredientes. Tem a parte também que você tem que oferecer garantias que atendem à legislação, à vigilância sanitária. Parte estrutural, né? Tudo isso é muito importante, não é? Parte estrutural, antes dele abrir, acredito que você teve que atender uma série de requisitos. Bom, né? Como é que você enxerga o segmento aqui em Santos hoje e esse desafio para vocês estão há mais tempo? Você aumentou a dificuldade ou isso é bom, é benéfico? Olha, vamos lá. A gente tem a experiência agora recente, não é? Da montagem. Bom, teve começo nos shops, montamos 3 lojas e montamos agora um restaurante. As exigências estão cada vez maiores, então você tem aí a nível de vigilância sanitária. Primeiro, a nível estrutural, você tem que as instalações hoje têm que ter todas as exigências para tirar o AVCB, né? Não é? Você tem que tirar o AVCB, você tem todas as exigências e as normas da vigilância sanitária, você tem as normas da Secretaria de Meio Ambiente, problemas de exaustão, então você tem que investir. Hoje o investimento é muito alto, porque você tem que ter um investimento em exaustão, você não pode, por exemplo, no meu caso, nós fizemos, você tem filtros de lavagem, você tem, para que a fumacinha que você, tem que ser uma fumacinha que você gera, saia sem gordura, não é? Saia sem cheiro, porque, em primeiro lugar, todo mundo está inserido em ambientes residenciais ou comerciais que seja, então você tem, eu acho que é isso que você tem que também ser um bom vizinho, não é? Ninguém vai querer do lado. E tudo isso gera um investimento bastante alto na gastronomia. Além de que eu acho que você tem que ter conhecimento, né? Você precisa hoje se preparar, quem vai abrir alguma coisa, precisa se preparar, porque é muito difícil. Você tem hoje... a manipulação tem que ser excelente, cada dia mais as exigências são maiores e eu acho isso bom, porque todo mundo tem que ser... Os funcionários têm que fazer curso de manipulação. Com certeza, né? todo mundo curso de manipulação, você tem que estar em cima com isso. Por exemplo, nós temos uma nutricionista contratada para fazer... Até manicure, né? Tem que ter? Oi? Até manicure. Não, você não pode ter unha pintada, você não pode usar brincos, isso é tudo hoje, você não pode ter barba. Então nós temos uma nutricionista para fazer esse trabalho de treinamento, não é? E de ensinar como você tem que manipular as coisas, como você tem que lavar a mão, como você tem que cortar a unha. Então, e é um ramo que eu acho, hoje, com todas essas dificuldades, quem não for do ramo vai ficar difícil para ganhar essa coisa de ganhar o dinheiro. Além de ter que ter uma dedicação muito grande, você trabalha sábado, domingo, final de semana. E não se iluda, porque se você não tiver... a coisa não funciona tão bem, não é? Não que a gente seja... Mas tem que ter muita dedicação. Eu acho que Bom, dedicação acho que a gente tem que ter em tudo que a gente faz. Exatamente, né? para fazer bem feito. O comércio feito. de alimentação,
você tem que chegar, não é na hora do almoço que abre, você tem que ir lá muito Não, mais você está cedo, cedo, né? tem que preparar, tem que comprar tudo. Exatamente. Tem que comprar tudo, tem que estar todo mundo para preparar. Aí a hora que você começar a atender, não é? Você tem que estar com tudo preparado, senão você não atende. Então, E mesmo assim, com toda essa dedicação e trabalho, às vezes você tem um cliente insatisfeito. Tem, isso sempre, não é? Que é uma dificuldade também, às vezes, agradar e atender todo mundo. A todo mundo. Eu acho que você tem que tentar fazer o teu melhor e quando aparece algum problema que possa acontecer, tentar resolver da melhor maneira possível, né, para poder atender. Mas também tem o fato, se a pessoa quiser ser atendida dessa maneira. Né? Então, tem até para encerrar, Hélio, a gente está aqui chegando ao final desse bloco do programa, até Perfeito. agradecendo demais a tua participação. Você está muito mais exposto, né? Porque tem a questão das redes sociais, né? Que serve para alavancar o negócio. Até tem a estatística, né? Que um cliente satisfeito, sim, um cliente ele fala para menos pessoas do que para 3, e fala satisfeito para 11. Então, tinha uma média até maior. E o tempo, né? O satisfeito ele fala para 3 durante de 1 a 3 meses. O outro fala de 1 mês a 1 ano. Ele fala mal de você, porque é uma... Mas é pena que está terminando o nosso tempo, porque eu ia perguntar para você a respeito da acessibilidade, né? Que também é uma outra questão também que vocês tiveram que se adaptar, rapidamente, Hélio, então. E as preferências, essa questão é importante. De acessibilidade, de preferência de quem... Eu sei que às vezes tem problemas tem fila na porta do restaurante, quem precisa de acessibilidade. Pode responder à vontade. A acessibilidade hoje é realmente super importante você ter, não tem Mas como. A acessibilidade, deixar claro, né, Hélio, que nós já conversamos sobre isso, é de quem precisa da acessibilidade, não vai uma pessoa que precisa de acessibilidade com uma família de 10, leva todo mundo junto. Eu digo acessibilidade mas é verdade, a preferência, isso também tem gerado bastante problema nos restaurantes, porque você tem, todo mundo, quase que a gente fala, nas filas de espera, sempre tem alguém, você tem uma pessoa idosa, você tem uma pessoa grávida, então é difícil você atender, não é? A gente está ali para atender da melhor maneira possível a todos, mas muitas vezes você não tem que mudar a preferência. Mas tem que prevalecer o bom senso, né? Mas claro, aí as pessoas, o que a gente tenta, que as pessoas, não é, tenham um bom senso de porque para mim, a minha ideia é atender a todo mundo. Se eu pudesse, eu colocava a todos no mesmo momento. Pegava sentado, a casa do lado, do outro. E tudo para atender. Mas é isso, falta um pouco, a gente precisa ter tanto a gente, não é, quanto o cliente, um pouco de bom senso, a gente resolve tudo com calma, porque não é um passeio que a pessoa está tendo, é um momento de lazer, eu acho que não vale a pena esse estresse de 5 minutos mais ou menos da gente tentar resolver para acomodar toda da melhor maneira possível. Tá certo. Eu acho que, em parte, o Hélio, até agradecendo mais uma vez a tua presença, foi um convite pessoal aqui do Nicolau, o presidente da CDL, que acreditou nesse projeto da gente. Nós queremos trazer há muito tempo mesmo. A gente sabe que é difícil, estamos contentes que você possa ter vindo, porque você tem a marca, né? Tem a cara da Liliana. Né? Quem chega lá, vê você sempre no balcão com essa disponibilidade, sempre muito atencioso. A sua família também lá presente. Vamos sortear pizza aqui hoje. Exatamente. Pode sortear. Mas olha, a Larissa está com aquela cara ali, ó, mas ela pode concorrer, mas não pode ganhar, né? Não pode não. Não pode não. Porque ela está doida para se inscrever para ganhar pizza. É verdade. Mas, enfim, foi muito bom ter você aqui e espero que você retorne. Fica aí o convite, né, Nicolau? Para o Bom Dia 107,7, para a gente falar mais desses temas que são interessantes a todos nós. Muito obrigado. Muito obrigado, eu que agradeço aí o convite do programa, é sempre um prazer, né, estar aqui com vocês, o Nicolau, amigo de longa data, e a oportunidade da gente falar sobre o ramo, de falar alguma coisa sobre... da CDL já há muitos anos. São muitos anos. Participou já de várias festas CDL. Também, isso, vários réveillons e tudo. Ele é participativo. É isso. Voltando aí, agradecer realmente a vocês a oportunidade de estar aqui falando sobre o meu ramo, falando sobre aquilo que a gente faz com tanto carinho, porque gosta tanto, e sobre a Liliana. Mais uma vez, obrigado. Essa é a nossa missão aqui, a missão da CDL. Obrigado. Obrigado, eu. Obrigado, Hélio Cunha. Daqui a pouquinho, o Dr. Alex Macedo, pneumologista, vai falar desse problema da gripe H1N1, já aqui no CDL TV. Muito bem, estamos de volta com o segundo bloco, segunda parte do programa CDL TV. Nossa programação está no ar todas as sextas-feiras, das 18 às 19 horas, edição ao vivo, edição inédita, e reprises semanais às quintas-feiras, a partir das 18 horas, e aos sábados, a partir das 11h30 da manhã. CDL TV é um programa do setor de comunicação da CDL Santos Praia.
Câmara de Dirigentes Lojistas Santos Praia, sempre debatendo temas de interesse da comunidade. É um prazer ter você conosco, um retorno muito bom que a gente recebe aí nas ruas, as pessoas assistindo aqui, prestigiando o nosso programa. E você que também quiser participar, nossos canais de comunicação estão à sua disposição. Pelo WhatsApp 13 99782 9970. 13 99782 9970. Telefone fixo 13 3289 9495, está aí na sua tela. Ao final do programa, 2 sorteios, não é? Um par de ingressos para o Cine Rocks e a cortesia do Hélio Cunha, proprietário da Cantina Liliana, que esteve conosco no primeiro bloco. Uma pizza para você também. Ao final do programa será sorteada. Tá os canais de comunicação para você participar, enfim, concorrer. Convidado agora da segunda parte do CDL TV é o médico pneumologista, Dr. Alex Macedo, que vai esclarecer bastante para a gente a respeito dessa preocupação aí, fora outras áreas de saúde que preocupam, como Zika vírus, chikungunya, dengue, enfim, as doenças transmitidas pela Aedes aegypti. Tem também H1N1 que está assustando muita gente, está acontecendo em larga escala e a gente vai esclarecer com o Dr. Alex. Continua comigo o Nicolau Betti, comentarista do programa e presidente da CDL Santos Praia. Boa noite, Dr. Alex. Boa noite, Zé. Boa noite. Nicolau, é importante trazer o doutor Alex, que já esteve conosco também no Bom Dia 107,7. Né? Por ocasião do incêndio da Local Frio. Isso. Problema da Local Frio aí, e nós estamos aí, nós estamos bem, né, no Brasil, né? Poucos surtos, né? É verdade. Impressionante. Fora toda outra turbulência política, verdade, nós temos uma turbulência de saúde. Turbulência, Né? Os vírus estão se... acho que eles estão se degladiando entre eles Zika também. vírus, chikungunya, dengue, entre outros, Guillain-Barré, H1N1, Dilmite. Né? Eu tenho um dicionário. Está difícil de sopa resolver. de letrinhas, né? É verdade. Bom, doutor Alex, nada mais propício, foi o motivo que nós os convidamos aqui, até essa época do outono, né, depois do inverno, né, são as estações do ano mais propícias a essas doenças respiratórias, a incidência de doenças respiratórias. Só que a H1N1, que deveria começar com a temperatura mais fria, surpreendeu a todos e apareceu em larga escala. Por que isso aconteceu? Não se tem uma explicação lógica pelo acontecido. Nós não tivemos uma mudança brusca de temperatura ainda. Na mudança brusca de temperatura é que você costuma ver a transmissão maior, tanto dos vírus comuns da gripe, o influenza A, o influenza B e o H1N1. O que nós estamos começando a ver agora é um maior número de diagnósticos e de casos mais graves. Tem os casos mais simples, as gripes mais simples, e nós estamos tendo casos graves, casos que estão internados inclusive, alguns com suspeita, outros com confirmação da infecção pelo H1N1. Lembrando que o H1N1 é um dos vírus que causam a chamada síndrome gripal. Era chamada gripe suína, não é? Isso. O que mudou? Na realidade, só não nos mudou. Adaptamos ao nome mais técnico, que é o sorotipo chamado H1N1. Nós temos também o H1N5, o H4N5. Mas são variações dos vírus. Isso, são mutações do mesmo vírus. O grupo influenza vírus. Os mais comuns no nosso meio é o influenza A, influenza B, H1N1, que causam um quadro gripal simples, é um quadro gripal leve. É aquele nariz escorrendo, a tosse, a febre normalmente um pouco mais alta, uma queda do estado geral. Normalmente é um quadro autolimitado. Com 2, 3, 4 dias a febre cessa, a dor no corpo e o estado geral ainda fica um pouco ruim, um pouquinho de tosse. Isso se autolimita e em 5 a 7 dias você não tem mais quadro clínico. Porém, de 2 a 10%, dependendo da estatística, você pode ter a forma grave da infecção pelo H1N1, que também está presente no influenza A e no influenza B, que é o comprometimento pulmonar, é a chamada síndrome respiratória aguda grave. Esse quadro é um quadro bem mais delicado. Que é a sua área é um da quadro pneumologia, que vai envolver pulmão. Esse paciente são vai mais ficar afetados quem? Idosos, crianças? Os grupos de maior risco de morte são os idosos, as grávidas, as crianças e os portadores de doenças crônicas, doenças cardíacas, doenças renais, doenças respiratórias crônicas. Esses 4 grupos, o idoso, a criança, a grávida e quem tem portador de doenças crônicas, além de aumentar o risco da doença, pode manifestar-se nas formas mais graves. Então, nós temos lá hoje, por exemplo, uma moça grávida com suspeita de H1N1, por um quadro respiratório mais grave. Então, esses grupos são os de maior risco. O que nos surpreendeu é que a gente esperava ver
o aparecimento de maior número de casos no meado de maio, ou seja, com o outono já em andamento. Isso se faz por uma temperatura mais fria, se faz pelo conglomerado populacional, numa local mais fechado, temperatura mais fria, local mais fechado. Mesmo ar, exato, né? exato. Isso aumenta a transmissão. Na realidade, historicamente, a instituição de férias escolares, tanto no hemisfério norte no inverno, como aqui também, um dos motivos é esse. No maior pico das doenças respiratórias do inverno, o fechamento populacional em escolas e universidades aumentaria e propicia muito mais infecções. Então, neste momento, se dá férias. Se interrompe o ano para que essa transmissão horizontal menor de pessoas, né? se quebre, exatamente. Então, isso tem um motivo. O que nos surpreendeu foi o aparecimento um pouquinho mais precoce. Não só a nós, como até o Ministério da Saúde, Sim, que estava programando, né, a vacinação para dia 30 e já foi solicitada a antecipação. Isso, se possível, até o dia 15 do mês de abril. A detecção dos vários tipos de gripe, hoje ela é precisa, né? Porque nós temos aí, nós estamos aí muito habituados, debatemos muito aqui e também na rádio, né, Nicolau? A questão das doenças causadas transmitidas pela Aedes aegypti. Mas, então existe ainda muita, que nem o Zika vírus, ainda tem muitas coisas ainda sendo descobertas ainda, comprovadas. No caso da gripe, como é que é esse cenário? A gripe É difícil de se diferenciar? Não. Clinicamente, tanto o influenza A, o influenza B, o H1N1 vão dar a chamada síndrome gripal que a gente comentou, da tosse com catarro, às vezes amarelado, a febre alta, a coriza, a queda do estado geral. Neste momento você não tem uma identificação de qual o subtipo do vírus que está causando. É uma gripe comum. Ponto. Só que a gripe, lembrando, a gente é diferente de um resfriado. O resfriado tem 1 a 2 dias de febre, ela entra em queda e o comprometimento do estado geral é menor. A tosse não é tão intensa e você tem a coriza, o nariz escorrendo, entupido ou coçando. A gripe, a febre se perpetua mais tempo, a queda do estado geral, o comprometimento, aquela dor no corpo, aquela vontade de não sair da cama já se torna um pouco mais frequente, a secreção na tosse ela se torna mais espessa e amarelada. Então, aí é que entra o perigo, desculpe me interromper, mas aí é que entra o perigo. Às vezes as pessoas têm mania de se automedicar. E no caso da tosse, esses xaropes aí que vendem genericamente só para tirar a tosse, eles não escondem, né? Podem mascarar. Mascaram esse tipo de doença, aí se torna muito mais grave quando volta? A gente recomenda que, se a febre não for alta e o comprometimento do estado geral na fase inicial não for gravemente importante, pode até receber uma medicação. Qual medicação? Um analgésico, no máximo um antitérmico. Ponto. 24, 48 horas, ocorreu melhora do quadro clínico, a febre entrou isso é um resfriado. Pronto. Se isso perpetua, procure um serviço médico. Porque pode ser só uma gripe, e a gente fala só uma gripe, porque a maior parte delas terão uma evolução autolimitada, entrarão em queda. Os sintomas o vai melhorar. Reage, né? Mas até 10% desses pacientes poderiam ter uma forma um pouco mais grave, com comprometimento do estado geral. Voltando à pergunta do Zé. A simples detecção da coleta do material nasal e de orofaringe é um cotonete grande onde você colhe e faz uma reação, você consegue detectar a presença do H1N1 ou do influenza A ou do influenza B. Na prática, essa detecção ela funciona para epidemiologia, porque o tratamento acaba sendo o mesmo para qualquer um dos vírus. Se você tem até 48, no máximo 72 horas do início dos sintomas, o início de um antiviral, principalmente utilizado é o oseltamivir, ele consegue diminuir a evolução nas formas graves. Isso na literatura mundial é muito claro. Existe um problema. Existe uma diretriz do Ministério um pouquinho mais antiga que restringia o uso do oseltamivir apenas nas formas graves, onde a literatura é muito clara que existe diferença em dar o antiviral e não dar o antiviral. Nas formas leves, nós dois temos uma gripe. Eu quero tomar um antiviral. Ele não vai tomar um antiviral. O que pode acontecer? Nas formas leves, eu deveria ter no máximo um dia a menos de sintoma. O impacto epidemiológico disso é muito pequeno. Agora, nas formas graves, ele altera a evolução da doença, o tempo de internação e até a mortalidade. Então, por isso é importante, 24, no máximo 48 horas, a febre melhorou, o estado geral melhorou, era só um resfriado.
Passou disso. A febre continua mantida, a queda do estado geral continua mantida. gripe. Procura um serviço médico e a avaliação inicial do médico, se ele identificar qualquer sinal de doença respiratória aguda grave ou comprometimento pulmonar mais importante, ele já entrará com A evolução antiviral. é muito rápida após esse terceiro Sim, dia? do terceiro ao quinto Dependendo dia. da Do terceiro ao resistência quinto da dia, se a pessoa. forma for grave, ele vai evoluir com insuficiência respiratória, necessidade de rapidamente. aporte de oxigênio, sim. Sim. Então, dá para notar. Agora- Um médico treinado consegue ver essa diferença. Se me permite, agora, por que é a medicina que evoluiu na detecção dos vírus? Desculpe a minha ignorância, né, porque eu não sou médico. Ou a impressão, mas esses vírus estão se tornando a ano mais resistentes? Eu acrescentaria mais resistentes, mais frequentes e a detecção deles mais precisa. Então vamos começar por alguns precisão pontos. existe, né? Existe um maior número de diagnósticos, porque nós temos hoje métodos que conseguem diagnosticar melhor. Esse é um ponto. Outro ponto. Porque antigamente era tudo virose, vírus, e não sabia Hoje direito está o se que era, dividindo né? mais os vírus que causam algum tipo de infecção, como Zika, chikungunya, dengue, os outros que causam infecções respiratórias. A época do ano que cada um vai Atua predominar, mais, né? um dá mais sintoma respiratório, mais outono e inverno, o outro dá mais transmissão da época do verão pela proliferação do mosquito. Mas um ponto é a melhor detecção, melhor conhecimento dessas doenças. 2, os conglomerados populacionais. Se vocês observarem, da década de 60 em diante, quase todos os grupos de viroses sazonais e populacionais vêm da Ásia, onde você tem um conglomerado populacional maior. Populacional maior. E dali ele se dissemina ponto a ponto. A gripe aviária no ano 2000 começa na Ásia, gripe suína, os primeiros casos, Ásia, México, também na cidade do México, em grandes conglomerados populacionais. Você vê muito mais casos diagnosticados em cidades de médio para grande porte do que em cidades pequenas. Porque existe um grupo maior de pessoas. Você tem conglomerado no prédio que você mora, você tem conglomerado no shopping, no clube, é na faculdade, é na escola. Você vai no interior, a escola tem 20 alunos. Você vem aqui na escola, ela tem 40, 35. Então, os conglomerados populacionais facilitam. Lembrando que a forma principal de transmissão é mão, boca, gotículas. Sim. Então, lavar as mãos, por exemplo, é sempre excelente. Uma coisa que alguém que tem O oportunidade, álcool também, né? alguém que teve a oportunidade de ver alguma filmagem, alguma coisa da Ásia ou esteve lá, vai perceber alguns hábitos que o japonês, que o chinês, que o coreano adquiriu para a vida dele. Um é sempre ter o álcool gel na mão, na bolsa, que eles o tempo todo estão lavando e estão É higienizando. eficaz mesmo o álcool. É eficaz. Segundo ponto que eles têm é um respeito ao próximo. Você vê na rua muitos japoneses andando com máscara e você fala, nossa, mas que... Esquisito. Não, ele está protegendo o outro. Todo japonês que ele se está sente com a doente, gripe, ele está quando com- ele vai para um ambiente fechado, ele coloca a máscarazinha dele para proteger o outro que não tem o problema. Essa consciência a gente não tem aqui no Brasil. Oh, tá A muito gente já chegou, longe. eu cheguei a presenciar mães que chegam e falam assim, minha filha, aí a dona da escola, olha, mas ela não está com febre, não está com o nariz correndo. Tá, mas ela pegou aqui, então ela pode ficar aqui. É a falta de consciência coletiva que nós temos, infelizmente, na nossa sociedade. Quer dizer, ela é mais um vetor para outra criança e aquilo torna um círculo em que é isso que acaba acontecendo. Uma criança pega, todas pegam. Essas crianças contaminam, entre aspas, o irmão mais velho, mais novo, a família, e isso entra no círculo. Bom, doutor Lex, o pessoal ligou no CDL lá Santos Praia, a gente tem a nossa produção também à disposição. Tem 3 perguntas que a gente vai encaminhar agora para o senhor. Uma gripe comum pode se transformar em H1N1 e a vacina que será distribuída é realmente eficaz? Quem é intolerante a ovo não pode tomar e não fica imune? São perguntas da Cláudia Medeiros Marques e do José Menino. São 3. Bom, Cláudia, ponto número 1. Gripe é causada por 3 tipos de vírus, influenza A, influenza B, H1N1. O quadro clínico inicial é o mesmo. Qualquer um dos 3 pode se tornar um quadro mais grave. A maior parte dos quadros infecciosos pelos 3 são gripes simples, que vão melhorar apenas com antitérmico e analgésico. Então, não precisa um maior temor, só ficar atento. 24, 48 horas, você está bem, a febre começou a diminuir a frequência, o corpo está se sentindo bem, você está um pouco mais disposta, isso não deve ser uma gripe mais grave. Porém, você tem um quadro de gripe, dor no corpo, febre alta, secreção nasal, tosse com secreção purulenta. Primeiro dia, segundo dia, continua ruim,
procure um serviço médico. Ele vai te analisar e falar assim, isso é uma gripe. Entenda, pode ser uma influenza A, uma influenza B ou H1N1. Mas ele avaliou, você não tem critério de gravidade, relaxa, vai para casa, que a tendência é que no 3º para o 4º dia, isso entre em decrescência em todos os seus sintomas. Esse é o ponto número 1. Ponto número 2, a vacina. A vacina é feita anualmente. Para cada ano, os vírus sofrem mutação. O hemisfério norte e o hemisfério sul, os países remetem o que eles conseguiram coletar do vírus para a Organização Mundial de Saúde, eles analisam as mutações do vírus e produzem uma vacina para aqueles vírus. Veja, tudo foi feito com base na última infecção viral do ano passado. Por isso a vacina não confere uma proteção de 100%. Ela é uma proteção que chega a 80%. Mas a com mutação certeza, não é tão grande assim. Todo ano ele muda e ele vai mutando. A vantagem é que quando você observa uma população que foi vacinada, ela tem menos chance de ter os quadros gripais e quando tem, as formas graves são menos graves. Então ela protege tanto na quantidade de pacientes que terão gripe, quanto na gravidade dos pacientes que porventura tenham a gripe. A vacina é feita com o vírus morto. Quem recebe a vacina não terá gripe. Lembrando, eu estou com gripe. Quando que eu transmito? 1 a 2 dias antes, quando o vírus está se multiplicando no meu corpo, até os 3 primeiros dias. Eu estou aqui com o Zé. O Zé foi contaminado por mim. Quanto tempo ele vai demorar para ter a gripe? De 5 até 10 dias depois do contato. Então veja, se eu fui vacinado hoje, essa vacina não vai me dar gripe amanhã nem depois da manhã. O que pode acontecer, você já estava em contato com o vírus, recebeu a vacina. Porque muita gente começa. Seu sistema imunológico deu uma pequena alterada. Eu tomei a vacina e tive gripe, isso. Não funciona, não e é aí bem você assim. tem a gripe. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, algumas proteínas, a vacina é um grupo de proteínas com o vírus inativado ou morto dentro dele. O que acontece? Essas proteínas que formam a vacina são comuns a alguns outros tipos de proteínas animais. Por exemplo, o ovo. Então, o que pode acontecer é alguns pacientes que têm notadamente alergia a algum tipo de proteína, o exemplo mais típico é o ovo, ele pode ter algum grau de alergia à vacina. Não quer dizer que vá ter. Então, o que eu aconselho? Pelo grau de proteção que a vacina traz, quem puder se vacinar, vacine. Se teve algum grau de reação, procurou o serviço médico e realmente teve a reação alérgica, aí esses pacientes devem evitar. Caso contrário, quem puder se vacinar, vacine. Bom, tem mais 2 perguntas que vão aí dar conta do tempo que nós temos aqui remanescente no programa, mas antes eu tenho que dar o recado do Sicredi, né? O Sicredi é uma instituição financeira sólida, baseada no modelo do cooperativismo. São mais de 3 milhões de pessoas aderindo a esse módulo, essa modalidade, né, de conta corrente, enfim. Você é um cooperativado, você é um associado do Sicredi e aí você vai ter todas as necessidades atendidas no que diz respeito a um atendimento bancário. Você vai ter a agência do Sicredi muito bem montada no centro de Santos, já vou te falar o endereço. Você vai ter direito ao seu cartão de crédito, de débito, você pode fazer o financiamento do seu carro, seguro de vida, seguro residência, você pode adquirir empréstimos com taxas vantajosas, principalmente se você é associado ao CDL Santos Praia, que tem uma parceria com o Sicredi que você deve conhecer. Faça uma visita, vá tomar um café com a equipe do Sicredi. Amador Bueno 29, no centro de Santos. Telefone 3219-4077, 3219-4077. Repetindo, Amador Bueno 29, no centro de Santos. Sicredi, nosso parceiro aqui semanal do programa CDL TV. Bom, tem a Daniela Félix, José Menino, pergunta o seguinte, doutor, a pessoa precisa ficar isolada? Se ela for detectada na fase inicial, o melhor é que ela não tenha contato direto com muitas pessoas. Se tiver e puder usar a máscara, melhor. Então, vejam, foi feito o diagnóstico de gripe, mesmo nas formas mais simples. A pessoa que está contaminada, lave as mãos frequentemente. Lavando a mão, ela está diminuindo o grau de transmissibilidade. Lave as coisas que usou. Evite os conglomerados, você está evitando perpetuar. Isso é um ciclo. Eu contamino alguém que contamina alguém que em algum momento pode contaminar meu filho, minha mãe, minha avó, minha esposa. Então, evitar esse ciclo. As pessoas que moram com a pessoa precisa ficar trancada, evitar? Não. Mas, se ela tiver um contato e está tudo fechado, isso aumenta o risco de transmissibilidade. Lembrando que a maior parte das vezes a transmissão se faz antes da abertura do quadro clínico. Então, muitas vezes você não consegue nem evitar essa possibilidade.
Bom, doutor, tem aqui a Marcela, o senhor já respondeu, mas vamos aí retomar, porque a audiência é rotativa, as pessoas estão chegando, enfim, e também participando do nosso programa. Muito obrigado a você que enviou questionamentos aqui. Aliás, está concorrendo a um par de ingressos do Cine Rocks e uma pizza da Liliana. São 2 ouvintes aí que serão premiados daqui a pouquinho, no final do CDL TV. Para encerrar o programa, a pergunta da Marcela Oliveira. Vamos aí repetir para ela e para outros que também não acompanharam. Qual a diferença entre gripe e resfriado e como podemos medicá-las? Bom, vamos lá novamente. Resfriado é uma infecção por vírus, não são os mesmos da gripe, na via aérea superior. Nariz escorrendo, nariz entupido, nariz coçando, espirros, acompanhado de tosse. Febre, no primeiro dia, no segundo ela entra em queda. O quadro de resfriado dura 3, 4, 5 dias, mas a febre se encerra nos primeiros dias, assim como a queda do estado geral. Gripe, tosse mais pronunciada, secreção com a coloração mais amarelada, queda do estado geral, dor no corpo, a febre normalmente alta, a febre se mantém até 4, 5 dias, o comprometimento do estado geral é maior. Os vírus que causam a gripe, principalmente o influenza A, influenza B e o H1N1. Tratamento analgésico e antitérmico nos primeiros 24, 48 horas. A febre cedeu, o doente melhorou clinicamente, resfriado. Perpetuou, procure um serviço médico, pode se tratar de um quadro gripal. Ok, doutor Alex Macedo, mais uma vez, muito obrigado. E o senhor que está lançando uma campanha também de doenças respiratórias, não vamos ter tempo de falar agora. Fica o convite para vir na rádio, o dia que a sua agenda permitir, não é, Nicolau? Para a gente falar dessa campanha que vai ter um lançamento quando? Maio. Em maio? Maio. Então tem tempo de sobra. Semana que vem vamos agendar uma participação lá no Bom Dia 107,7, que o senhor já participou. Muito obrigado pela colaboração aí, pelos esclarecimentos. Eu que agradeço. Bom, a Liliana, a pizza da Liliana foi para a Cláudia Medeiros, o par de ingressos do Cine Rocks para Marcelo Oliveira. Obrigado, Nicolau Obeide. Obrigado a você de casa, a nossa produção, a nossa equipe técnica. CDL TV volta na semana que vem. Um abraço e até lá.